Glória a Deus. Marcos capítulo 12 diz que um homem plantou uma vinha, cercou, construiu, edificou, arrendou e ausentou-se. Aqui tem umas palavras importantes que fazem parte do equipamento da vinha. Mas quem é essa vinha? Em Isaías capítulo 5, versículos 1 ao 7, a vinha é a casa de Israel e o proprietário é o Senhor dos Exércitos. Veio o momento aqui da colheita, mas para que haja a colheita é preciso a gente primeiro entender como era feita a colheita. Lá em Levítico capítulo 19, versículo 23 ao 25, fala que no primeiro, segundo e terceiro ano eles não podiam colher nada. No quarto ano era tudo santo do Senhor. E no quinto ano, aí eles tinham lucro. Aí eles podiam comer, podiam vender, fazer o que quisessem. Observamos assim que no tempo da colheita, o dono mandou buscar o seu lucro. E o que é que acontece? Pegaram os servos, esse servo aqui é uma palavra grega que doulos, que significa escravos. Em Amós 3:7, esse servo, ele também é profeta. Observamos assim que esse servo pode ser o Senhor Jesus Cristo em várias situações do próprio contexto. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, o servo pode ser o próprio Senhor Jesus, e depois, no contexto, ele vai aparecer como filho único também. Observamos aqui que foi mandado aqui vários servos, nós observamos, e embora com várias oportunidades, os lavradores não deram o lucro, não foi entregue, né? Versículo 2, 4 e 5 mostra que várias vezes aqui, vários servos foram espancados, maltratados, e assim só restou-lhe uma única chance, uma última oportunidade, né? E essa única oportunidade que vai aparecer aqui era o filho. Observe que resta-lhe aqui no versículo 6 é o filho, né? Essa última esperança aqui é Jesus Cristo, o seu filho amado, quer dizer filho único. É como se fosse ali Gênesis 22:2, que Deus diz a Abraão, oferece o teu único filho, né? E aqui faz sentido na versão Septuaginta, eles fazem uma referência dos dois assuntos. Agora observe porque eles disseram matemo-lo. E essa referência aqui, ela nos leva também a Gênesis 37:20, que diz que os irmãos de José queriam matar José. Então, de várias maneiras que foi tentado fazer o acerto de contas, os homens, os lavradores não quiseram, não aceitaram pagar o que deviam. Aqui pergunta-se então o que é que o dono vai fazer. Esse dono aqui, na verdade, a palavra é curios, que quer dizer no grego senhor, né? Então, o senhor daquela vinha, o que era que ele ia fazer? Exterminará os lavradores maus e passará a vinha a outros. Observe ainda que Jesus pega dois versículos aqui, o 10 e o 11, mostrando o que estava também lá no livro dos Salmos, no Salmo 118, 23, né? Isso aqui, os escritores, eles chamam de ipsis literis, que quer dizer que esse texto bíblico foi transferido, foi copiado literalmente para mostrar que o povo rejeitou Jesus, Israel rejeitou Jesus, a principal pedra, a pedra angular, a pedra de esquina. Alguns dizem que essa é a pedra que completa o edifício, né? Então, existe vários sentidos, mas o certo é dizer que Jesus Cristo é pedra.
Observamos esse negócio da pedra em 1 Coríntios 10:4, quando diz, e a pedra era Cristo, né? Então, consequentemente, neste mesmo capítulo 12, vem aqui a questão do tributo, né? Essa questão do tributo aqui fala que veio ali os soldados herodianos, e nós vamos falar aqui um pouco sobre isso para poder entender tudo, né? Herodes o Grande, ele morreu no ano 4 a.C., aproximadamente dentro da história, seja isso. Dividiu o seu reino em 3 partes. A Galileia ele deu a Herodes Antipas, ele deu Galileia e Pérea, né? E Herodes Filipe, ele deu a região desértica do Nordeste, ao redor de Tracônides, Itureia e Abilene. E Arquelau, ele deu o território sul da Judéia e Samaria, né? Então, tá aqui, o Herodes Antipas e Filipe tiveram sucesso, né? Mas Arquelau fraquejou, né? No ano 6, os romanos intervieram e tomaram conta de tudo ali, colocaram o seu governo, né? O que foi que aconteceu? O sul da Palestina deixou de ser um reino tributário e passou a ser apenas uma província governada por um procurador, né? O primeiro governador, Cirênio, fez um censo para estabelecer os impostos, né? O povo até que aceitou, mas Judas Gaulonita, né, fez uma oposição. Ele dizia que só Deus é rei, só Deus é Senhor, mas veio a ser morto, né? E haviam 3 impostos principais, né? O imposto da terra, o imposto de renda e o imposto de captação. O imposto da terra era 1/10 ou 1/5, conforme o tipo de mercadoria. O imposto de renda era 1% e o de captação era 1 denário, né? As pessoas que pagavam captação eram da idade de 14 a 65 os homens e de 12 a 65 anos as mulheres, né? Denário era moeda, naturalmente. O imperador romano, ele era chamado de César, né? E naquelas moedas havia a sua imagem, né? Aqui seria então Tibério César, chamado o Divino Augusto, filho de Augusto. No verso tinha um título do Pontífice Máximos, o sumo sacerdote romano, né? Então ali aquela moeda tinha o nome, tinha umas inscrições, né, declarando que era de César, pertencia a César. E às vezes era propriedade literal do próprio César mesmo, né? Dependendo de alguns casos, não é totalmente, mas era em uns poucos casos. Observamos aqui que a cunhagem era símbolo de poder, onde a moeda valia o poder do rei, onde estava a cara, a inscrição do rei, o rei sustentava aquilo ali, né? Então era como se fosse uma propriedade, a moeda era uma propriedade do rei também, né? Já falei sobre isso, em alguns casos, né? Não é literalmente tudo, né? O Estado era ordenado por Deus e os benefícios e obrigações vinham após o pagamento dos impostos, né? Os impostos eram a obrigação e eles faziam alguma coisa pelo povo. Aqui nós vamos ver que no versículo 18 vai falar da ressurreição, onde nós observamos que os saduceus, os escribas, o povo ali, que eram principalmente os saduceus, eles vinham com questões agora para derrubar o Senhor Jesus, e criaram a questão do levirato, para perguntar qual era o homem que ia casar com uma mulher. Essa mulher teve 7 maridos, eram 7 irmãos, isso era o levirato, né? Isso está em Deuteronômio, capítulo 25, a lei do levirato, né? A remissão. Morreu o homem, aí agora não deixou filho, aí tem que... O cunhado casa com a cunhada viúva e tenta gerar filhos. E aí criaram a história dos 7 maridos, mas Jesus disse, vocês não estão nada bem, porque
por exemplo, vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus, né? E ele disse, quando ressuscitarem dos mortos, não vão precisar casar, porque são semelhantes aos anjos do céu, né? E está escrito que Deus é Deus dos vivos e dos mortos, né? Do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, aqui encerrou-se a questão da ressurreição, entrou aqui o grande mandamento. Eles queriam saber qual era o grande mandamento. O Senhor Jesus diz, ama, pois, o Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o outro mandamento, o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, aqui, amar a Deus é o maior de todos os mandamentos e amar o teu próximo. Só que esse próximo aqui, ele se refere à pessoa. Próximo seria outro judeu, porque judeu ama judeu, mas judeu não ama gentil, não. Aí aqui o escriba, ele aceitou o que Jesus falou, e Jesus disse a ele, tu não estás longe do reino de Deus, né? Ele conhecia, ele entendeu e aceitou o que Jesus estava falando. Nós observamos também aqui que depois dessa parte que fala do grande mandamento, Jesus ele fez aqui uma espécie de resumo, né, sobre o grande mandamento, que fala sobre Simão Justo. Ele tinha uma visão a respeito de muitas coisas. Ele disse que o mundo tinha 3 bases, era a lei, o culto e as obras de amor, né? No Salmo 110, o Senhor disse a meu Senhor, né? Assenta-te até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés, né? Então, assenta-te aqui a minha mão direita, né? E essa explicação de Jesus, o filho de Davi, nós temos que entender ela, que fala assim, que esse Senhor, ele é Yahvé no original, ou Adonai também, na segunda repetição da palavra Senhor. Isso significa que, em todo caso, Jesus era divino, porque se o primeiro Senhor for Deus, o segundo é Jesus, né? Que se fala a respeito da divindade de Jesus Cristo, né? E assim, Jesus já estava dizendo, Davi não era Deus, mas eu sou filho de Deus, embora biologicamente da descendência de Davi, né? E Cristo era divino, né? Nós observamos aqui que houve uma redução aqui. Os primeiros mandamentos eram 613 mandamentos. No Salmo 15, ele foi reduzido para 11 mandamentos. Você pode ler ele dividindo em partes, que vai dar 11 mandamentos. Isaías reduziu mais, ficou em 6, né? Isaías 33 e 15. Miqueias reduziu de 6 para 3, Miqueias capítulo 6, versículo 8. Isaías reduz outra vez de 3 a 2. Isaías 56 e 1, parte A. Abacuque reduz de 2 a 1, né? O justo viverá por fé. Abacuque 2 e 4. Esses mandamentos, eles estavam escritos, né? Que era o Shema, estavam escritos numa caixinha cilíndrica chamada de mezuzá, que se fixava na porta da casa dos judeus, né? Então, quando Jesus falou dos mandamentos, eles sabiam de tudo, né? Os principais religiosos aqui, eles tinham os princípios a respeito de vestes, de saudações, de querer ser os primeiros nas cadeiras e nos banquetes, cadeira de sinagoga, banquetes. E Jesus disse que eles devoravam as casas das viúvas e faziam longas orações para se justificar, né? Mas eles sofrerão mais duro juízo, mais severo, né? Jesus foi bastante claro, né? Observamos aqui também que Jesus vai ficar ali
de frente com o gasofilácio, né, sentado ali. Essa aqui seria mais ou menos entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres, na porta chamada Formosa, né? No pátio das mulheres haviam 13 caixinhas para colocar ofertas. Essas caixinhas eram em forma de trombeta, por isso também recebi o nome de trombetas, né? Cada oferta tinha ali um objetivo, para comprar os produtos para esse sacrifício, o azeite, o grão, o vinho. E aquela mulher colocou ali, na oferta diária, 2 pequenas moedas, né, chamadas de lepta, quer dizer, finas, que valiam 1/16 avos de um denário, né? Então, era uma pequena moeda. É como se tivesse aqui, alguns dizem, dividindo um denário em 4 partes, né? Mas, para alguns diziam, é insignificante. Do modo natural, do olho humano, a oferta era pequena para comprar as coisas do templo lá. Mas para Jesus ele disse, essa mulher colocou a melhor oferta, porque ela, de tudo que ela tinha, ela colocou, ela depositou no gasofilácio tudo que tinha, né? Então, os outros colocavam do que sobejava, ela colocou da sua pobreza tudo. Aqui não está mostrando o valor financeiro, mas o valor, a intenção dela, porque se ela tivesse mais, ela dava mais. Isso aqui mostra a intenção do coração das pessoas e não o valor financeiro. Até porque a Bíblia diz do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo que nele habitam. Diz também na Bíblia Sagrada, agora no livro de Ageu, também fala dizendo que do Senhor é o ouro, do Senhor é a prata. Então, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós temos que ofertar com amor, com alegria, de coração. Amém? Graças a Deus.